Bom, vamos começar. Primeira questão. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a. Nós temos o raio da Terra aproximadamente 6.300 quilômetros e, mais uma vez, a questão deu um valor de π, então só se usa o valor de π quando a questão informar para a gente. Nesse caso, o π está sendo aproximado como 22 sétimos. E aqui as opções em quilômetros por hora. Ou seja, aqui já é uma dica, ó. A resposta final vai precisar estar em quilômetros por hora. E nós temos aqui outra dica. O raio da Terra foi dado em quilômetros. Isso quer dizer que provavelmente a gente vai trabalhar fora do SI, fora do Sistema Internacional. Bom, a gente, a gente sabe que a velocidade angular é 2π sobre t, e a velocidade escalar é ômega, ou velocidade angular, vezes o raio. Então, dá para colocar as duas fórmulas diretamente. Então, no lugar do ômega, eu vou colocar quem? 2π sobre t. Vou fazer o contrário do que foi feito na explicação. Para quê? Para ter todas as informações. Para poder caber quem? O raio da Terra e o período da Terra na mesma fórmula. E é necessário, porque eu não quero a velocidade angular, eu quero a velocidade escalar, a velocidade de rotação, no caso da Terra, provavelmente. O ponto é, substituir o ômega por 2πt, vai ficar 2πr sobre t. Perfeito. Aí vamos lembrar o seguinte, é só substituir duas informações. Primeira informação, raio da Terra. 6.300 quilômetros no lugar do R. O π vale 22 sétimos, então aqui vai ficar. Só que aqui o período, no caso, está falando que uma pessoa está sentada sobre a linha do Equador. Qual é a velocidade escalar em relação ao centro da Terra? No caso, vai indicar o movimento de rotação. Se a pessoa está sentada sobre a linha do Equador, se ela está falando em relação ao centro da Terra, é da rotação da Terra que se está falando. E se a questão estivesse falando sobre o Sol, seria o movimento de translação, seria outra coisa. Então, dessa forma, o período será 24 horas, que é o tempo necessário que a Terra dá que a Terra faz para uma volta completa. Então, dessa forma, vai ficar. Como é que eu organizei? Repete a primeira fração, que é essa conta toda, e multiplica pelo inverso da segunda. Na segunda fração só tem 24, então ficará 1 sobre 24. Se eu multiplicar todos os números em cima, 2 vezes 22 vezes 6.300 vezes 1, que eu vou ignorar, vai ficar 277.200. E 7 vezes 24 são 168. Apesar da aparência da fração, o valor ele vai dar um valor, se eu não me engano, certinho. Não deu arredondamento, não. Deu 1.650 quilômetros por hora, que também é conhecido como letra B. Partindo para a próxima questão. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de modo que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Qual que é o ponto aqui? Quando ele fala velocidade constante, ou é movimento retilíneo uniforme ou é movimento circular uniforme. A velocidade já é constante. Não tem aceleração, não tem move, por exemplo. De modo que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Ou seja, os pneus eles não vão ter interrupção. Os pneus estão girando o tempo todo. Quando ocorre deslizamento na pista, quer dizer que o carro vai escorregar. Ele vai perder a aderência com o asfalto, com o solo. E aí, nessa hora, os pneus eles param de girar, eles travam. Então, é para garantir. Então, essa situação é para garantir que. Para se falar o seguinte: eu estou focado no movimento dos pneus e os pneus não vão ter interrupção no seu movimento. Esse é o ponto. Bom, explicando isso, cada pneu tem diâmetro de meio metro e o medidor colocado em cada um deles registra a frequência de 840 RPM.
rotações por minuto. Qual a velocidade do automóvel? Repara que aqui, apesar do π, nós temos as velocidades em metros por segundo. Então, nós estamos focando na velocidade escalar. Se fosse a velocidade angular, em vez de metros por segundo, seria radianos por segundo, apesar do π causar um pequeno estranhamento. E por que apareceu o π? Quer dizer que o π não foi substituído. O π vai ficar dessa forma mesmo. Número π. Resolvido. Bom, poderíamos resolver da seguinte forma. A velocidade, bom, como a questão me deu a frequência de 840 RPM e eu quero a velocidade escalar em metros por segundo, é só fazer 2πf. Só que eu não posso responder em metros por segundo com a frequência em RPMs. Então, é necessário passar de RPM para Hertz, que é rotações por segundo. De RPM para Hertz é uma divisão por 60. Então, a gente corta os zeros e temos 14 Hz. Esse é o primeiro ponto. Só que a questão também me deu que as rodas têm um diâmetro de meio metro. Diâmetro é a distância entre dois pontos na circunferência cortando pelo centro. Ou seja, o diâmetro ele é o dobro do raio. E nas fórmulas nós temos raio para utilizar. Então, se o diâmetro é meio metro, o raio vai ser metade disso aqui na direita, aqui no cálculo. Diâmetro de meio metro, o raio tem que ser metade dele, 0,25. Então, a gente vai precisar multiplicar 2 vezes π vezes a frequência. E aqui temos o raio também. Dessa forma, vamos ter 2 vezes 14, 28, vezes 0,25. 28 vezes 0,25, a gente vai ter 7π metros por segundo, que é a nossa letra E no cálculo ali. Partindo para a próxima, terceira questão. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo. 15 voltas por segundo já é um indicador de frequência. 15 voltas por segundo é a mesma coisa que 15 Hz, tá? Então, já temos aqui a frequência. Em uma circunferência de 8 centímetros de raio. Então, aqui a gente já tem uma informação importante. Continuando. Então, a gente vai ter uma leve conversão. Isso, perfeito. Velocidade angular 2πf, que vai ser 2 vezes π vezes 15, 30π radianos por segundo. Até aí, tranquilo. A questão que é a velocidade angular, primeiro cálculo feito. Período é o inverso da frequência. Se a frequência é 15 Hz, vai ser 1/15. É só período é 1 sobre frequência ou frequência é 1 sobre período. Não tem muito mistério. Então, a gente vai ter 1 sobre 15. Isso pode ser resposta, ou caso alguém queira dividir, vai ficar 0,067 segundos. Eu estou arredondando para 3 casas decimais, tá? Para ficar mais preciso. Então, esse aqui vai ser o nosso período. E a velocidade angular é a velocidade escalar, perdão, vai ser a angular vezes o raio. É por isso, por sinal, que na 2 eu multipliquei pelo raio. Porque 2πf seria só a velocidade angular. Como na questão anterior pediu escalar, eu precisei multiplicar pelo raio também. Tá? Mesmo raciocínio. Só que aqui, na questão anterior, a gente fez essa multiplicação de uma vez só. E aqui está sendo feita por parte, a pedido da questão. Então, aqui vai ter o ômega vale 30π, e o raio está em centímetros, e é para sair em metros por segundo. Então, é necessário passar de centímetro para metro. Centímetro é a mesma ideia de centésimo, e centésimo é a mesma coisa que dividir por 100. Então, 8 sobre 100 para metros vai ser 0,08. Então, 30 vezes 0,08 será 2,4
π metros por segundo. Aí, com isso, a gente fecha os pedidos dessa questão. Questão 4. O tacômetro é o equipamento que fica no painel de um carro para indicar ao motorista, em tempo real, qual é a frequência de rotação do motor. Supondo que o tacômetro esteja indicando 3.000 RPM, qual a velocidade angular de rotação do motor em radianos por segundo? Ou seja, aqui é um pedido, apesar do texto é um pedido só, a única dificuldade extra é que a frequência estando em RPMs, vai ser necessário passar para Hertz. Só que passar para Hertz é uma divisão por 60, então você pode fazer essa conversão no meio da conta principal. Ah, eu prefiro converter antes. Beleza, só você pegar 3.000 e dividir por 60. Vai dar 50 Hz, se eu não estou enganado. Ponto. Agora, não precisa perder muito tempo. A velocidade angular, se você tiver a frequência, é 2πf. Só que aí vai ficar 2 vezes π vezes 3.000. Só que como você vai converter a frequência para Hertz, é uma divisão por 60. É só pegar tudo e dividir por 60. Aqui na conta principal mesmo. 2 vezes 3.000 são 6.000 π. Temos um π ali. 6.000 dividido por 60, 100 π radianos por segundo. Vamos para a próxima. Questão 5. Em uma pista circular horizontal de raio igual a 2 km, com velocidade escalar de 72 km por hora, vamos determinar o módulo da aceleração centrípeta. Não é uma questão difícil, porém, a aceleração ela sai em metros por segundo ao quadrado, dentro do sistema internacional. E o problema aqui nós temos em quilômetros por hora. Então, como está em quilômetros por hora, vai ser obrigatório fazer a conversão para metros por segundo. Método rápido e prático. Divisão por 3,6. Né? Simples. A definição original seria essa aqui. 1 quilômetro tem 1.000 metros. É só pegar o número e colocar 3 zeros. 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora para segundos sempre será 3.600. Aí basta cortar 2 zeros, né, que vão ser sempre possíveis de serem cortados. E é só dividir 720 por 36, 20 metros por segundo. Ou uma dica um pouco mais prática. Quer converter para metros por segundo? Coloca um zero e divide por 36. Vai ajudar também. De qualquer forma, 20 metros por segundo. A aceleração centrípeta vai ser velocidade ao quadrado dividida pelo raio. A velocidade no SI está 20. 20 vezes 20 são 400. E aqui o raio na questão está em quilômetros. Mesma coisa. Eu quero passar para SI e 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 2 quilômetros serão 2.000 metros. 400 divididos por 20 é 40. Por 2.000, perdão. Cortando 2 zeros é 4 sobre 20. Se fosse 40 sobre 20, seria 2. Como 4 é menor, vai ficar 0,2 metros por segundo ao quadrado. E questão 6, e última da nossa listinha de treino. As rodas de uma bicicleta têm raio meio metro e giram a 5 radianos por segundo. Calcule a distância percorrida após 10 segundos. Distância percorrida não é deslocamento angular, é ΔS, é deslocamento comum. Ou deslocamento linear, deslocamento escalar. Bom, primeiro, eu tenho aqui 5 radianos por segundo. Radianos por segundo é velocidade angular, é ômega, ou W para alguns. Meio metro é o raio. Então, se eu tenho o raio e a velocidade angular, é só multiplicar ambos. Já estão, né? Inclusive, já estão no sistema internacional, não precisa converter nada. Dessa forma, vai ficar meio vezes 5, metade de 5 é 2,5. Então, a velocidade vai ser 2,5 metros por segundo. E da cinemática clássica, a gente tira que a distância percorrida é só pegar a velocidade em metros por segundo
vezes o tempo em segundos. Logo, 2,5 vezes 10 será 25 metros de arco de circunferência percorridos. Então, é isso aí.